Graça e paz, igreja do meu coração. Vocês estão bem, meus queridos? Eu estava com muita saudade de vocês, mas as férias foram especiais, extremamente necessárias, fundamentais, porque nós precisamos ser renovados, né? Nós precisamos descansar, nós precisamos refrigerar nossa alma, nós precisamos recobrar as forças para mais um tempo, principalmente porque esse ano nós vamos ter que arregaçar as mangas para poder fazer toda a colheita, né? Fazer colheita dá trabalho, então esse ano é um ano de muita vitória, de muita conquista, de muita prosperidade na minha e na sua vida, mas também de bastante trabalho, amém? E eu estou renovado, muito feliz por te ver de novo e quero te dar uma boa notícia: papai e a mamãe voltaram de viagem e eu trouxe um presente, a palavra profética para 2014, amém? Aí dá um aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse ano. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, por cada vida, por cada família que está aqui, em nome de Jesus. Eu vou orar já consagrando a palavra, porque o nosso tempo está correndo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor, Rei de todo o universo, queremos, meu Deus, Te exaltar e Te engrandecer como aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que de eternidade a eternidade reina acima de todos os céus. Queremos, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, adentrarmos a Tua presença santíssima para Te exaltar, para Te engrandecer, para Te agradecer por tudo o que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te dizer que Tu és o nosso maior amor, que Tu és o nosso maior bem, que nós nada sabemos, nada podemos sem Ti, e que nós precisamos de Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabemos que diante de Ti somos menos do que nada, mas sabemos também que em Tuas mãos podemos realizar grandes coisas. Então, Pai, neste ano que nós consagramos a Ti, neste segundo culto do ano, nos santifique, nos edifique, nos acrescente, nos aperfeiçoe no Teu amor, na Tua sabedoria e no Teu poder, e nos capacite a sermos a expressão exata de tudo quanto apraz ao Teu coração, que sejamos instrumentos perfeitos para o cumprimento integral, Senhor, da Tua vontade, e que a Tua vontade genuína prevaleça nas nossas vidas, através de todo o Teu agir em cada vida, em cada família, em cada ministério aqui representado, para que no nome de Jesus, a nossa vitória, a nossa grande colheita, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, possa em tudo exaltar e glorificar em todos os lugares e diante de todos o Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Peço que nesta hora o Senhor rasgue os céus acima de nós, que desça a revelação, que desça a unção sobre cada vida, que o Senhor nos abra o entendimento e que os nossos inimigos espirituais todos, do maior ao menor, sejam atados, neutralizados, impedidos de roubar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade, porque nós amarramos ao inimigo das nossas vidas, ao valente, em nome do Senhor Jesus, e nós damos toda a primazia e todo lugar nas nossas vidas ao Espírito Santo de Deus, aplaudindo ao Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. E já por sabermos que a palavra é uma grande bênção, dê ao Senhor um grito de júbilo, um grito de vitória, um grito de alegria. Aleluia. Podem sentar, queridos. Podem sentar, queridos. Quero combinar uma coisa aqui. Receba a palavra profética para esse ano com fé. Creia, aplauda, diga eu recebo.
Glorifique a Deus, amém? A gente tem toda a liberdade nesse lugar e cada expressão nossa de dizer amém, de aplaudir, de glorificar o Senhor, é um selo daquilo que estamos recebendo, amém? Então não fique tímido, fique à vontade, é uma palavra extremamente abençoadora, é uma palavra que faz de nós uma grande bênção. E 2014 será, como já disse o nosso querido apóstolo René, o melhor ano da nossa vida até aqui. Se 2013 foi bom e foi muito bom, foi um ano de muitas vitórias, 2014 será muito melhor. Podem ter certeza disso, não é adivinhação, não é vontade de ser pessoa que adivinha o futuro, que fala do futuro, não. É direção clara, é direção específica do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abra aí a palavra do Senhor em Isaías 45, versículos de 1 a 18. Eu quero, enquanto isso, orar por uma coisa que nós não devemos deixar de orar. E eu quero que no fim da minha oração você simplesmente diga amém. Pai, eu quero orar nesse dia pela salvação de vidas. Eu faço isso junto com a tua igreja, pedindo que os milhões, Pai, que vivem nesta cidade, a cidade de São Paulo, os milhões que vivem no Brasil, os milhões e os bilhões que vivem nas nações, sejam alcançados pela sua misericórdia, assim como nós fomos. Pai, contigo está o poder para salvar. E através do poder do sangue, do nome do Senhor Jesus Cristo, todos os povos da terra virão se prostrar diante de Ti e declarar que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor. Então que o Senhor esteja trazendo sobre a terra o avivamento, que o Senhor promova a santificação de todas as nações da terra e que de uma forma muito especial o Senhor alcance o espírito, o coração da nação escolhida de Israel, da cidade santa de Jerusalém. Profetizamos o avivamento, o derramamento do Teu Espírito sobre as nações e profetizamos, Pai, que haja paz e que haja prosperidade dentro dos muros e dos palácios da cidade santa de Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Isaías 45, de 1 a 18, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, e eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos
e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, e se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misericordioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Fala o Espírito da igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu passei o primeiro dia do ano em consagração, em jejum e oração, em adoração a Deus, em gratidão a Deus, e também pedindo ao Senhor que nos desse, a sua palavra, a sua rema para o ano de 2014. Não é uma atitude particular de desprezar aquilo que vem por parte da nossa cobertura, muito pelo contrário, é buscando aquilo que de específico Deus tem para nós e que está completamente alinhado com aquilo que vem de Manaus e com aquilo que vem de Jerusalém, porque a palavra da colheita não vem de Manaus. O decreto de colheita, na verdade, foi o tema da festa de tabernáculos 2013 em Jerusalém. Então, 2014 é de fato o ano da colheita. Se você quer um nome para esse ano, 2014 é o ano de uma grande colheita em nossas vidas. Mas será um ano, segundo essa palavra, onde nós teremos a direção e o respaldo divino em tudo o que se relaciona à vontade de Deus. Veja o que diz o versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Tem alguém aqui que é ungido do Senhor? Glória a Deus. Então Deus está falando com você. Amém? Quando Deus falar de Ciro aqui, você pode tomar posse que esse Ciro aqui é você. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Ou seja, o Senhor vai nos tomar pela mão direita e vai nos dar direção, e vai nos dar unção, e vai nos dar o seu sim e o seu amém em tudo aquilo que nós estivermos fazendo segundo a sua vontade nesse ano. Todo aquele que compreender a vontade de Deus nesse ano para a sua vida e se determinar a realizar a vontade do Senhor, será guiado e respaldado para muitas conquistas e para grandes vitórias. Quem aqui recebe, eu assim te abençoo em nome de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor. No versículo 2 o Senhor diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. 2014 é um ano de portas abertas, é um ano de libertação, é um ano de restauração, é um ano onde o Senhor haverá de
levar cada um de nós a um outro nível, realmente nos libertando de tudo aquilo que nos limita, de tudo aquilo que nos faz estarmos aquém daquilo que o Senhor projetou para nós. Mas essa promessa tão grandiosa e tão maravilhosa, que é toda essa palavra desse ano, porque Deus nos deu uma promessa muito rica, Deus nos deu uma palavra específica, muito poderosa, é para todos aqueles que forem achados nesse ano, vivendo uma fé com obras, vivendo o compromisso de realizar, não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus na terra. Amém? Então essa promessa, que é extremamente rica, extremamente ampla e poderosa, se cumprirá na vida de todos aqueles que forem achados comprometidos com Deus. No versículo 2, o Senhor está dizendo aos posicionados, aos comprometidos, aos determinados, como ele diz a Ciro: se você for, eu irei na sua frente. Se você for, eu irei e serei a sua dianteira. E eu abrirei todas as portas, eu removerei todos os obstáculos, e eu abaterei todos os teus inimigos. Amém? Então o Senhor vai ser a dianteira daqueles que seguirem a sua orientação. Se nós formos na direção do Senhor, se nós formos na direção do cumprimento da vontade de Deus, se nós formos determinados e posicionados para sermos instrumentos do cumprimento da vontade de Deus, Deus irá na nossa frente, tudo que nós pusermos as nossas mãos nesse ano será bem sucedido. Assim vai ser com cada um de você, porque eu sei que Deus vai operar em você, tanto querer quanto efetuar, para que você esteja alinhado em fazer a vontade dEle e para que você seja respaldado pelo seu amor, sabedoria e poder, em nome de Jesus. Só quem recebe, dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. No versículo 3, o Senhor diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele nos chama pelo nome. Ele tem uma relação particular, específica com cada um de nós. Amém? E nós precisamos crer dessa maneira. 2014 será um ano de revelação da intimidade de Deus para nós. E o Senhor dará a conhecer a riqueza da sua sabedoria e a riqueza do seu conhecimento. Queridos, sabedoria é poder. Sabedoria é riqueza espiritual e também material. Então peça sabedoria a Deus, porque Ele diz que todo aquele que pede sabedoria a Deus, para cada desafio na sua vida, Ele dá esse liberalmente. É ano, como já foi dito aqui, antes de mim, por outros profetas, de nós buscarmos a intimidade de Deus. O pastor Roberto falou isso na ministração dele. A apóstola Cláudia subiu aqui e disse: não ponha sua expectativa em mim, não ponha sua expectativa no apóstolo Fábio, mas ponha sua expectativa no Espírito Santo de Deus. Então, a nossa maturidade será comprovada no momento em que nós não estivermos fazendo as coisas para agradar homens, em que nós não estejamos dependendo exclusivamente do sim ou do não, ou do espera do nosso líder direto, mas no momento em que nós tivermos sensibilidade, intimidade suficiente para perceber a vontade de Deus e para se entregar a ela de forma completa. Amém? Você não foi salvo por mim, você não foi ungido pelo apóstolo René, nem pela visão. Nós fomos chamados, escolhidos e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos salvos por Jesus Cristo lá na cruz, e a Ele cabe todo louvor, toda adoração, a Ele pertence todo domínio e toda a glória. Então nós precisamos entrar nessa intimidade com Deus e conhecer a sua palavra, conhecer o seu projeto para as nossas vidas, e outra, pela fé, vivermos esse projeto, nos entregarmos de corpo, alma e espírito a esse projeto de Deus, porque ele é um projeto maravilhoso. O Senhor te ama muito, o Senhor tem grandes coisas para você, o Senhor tem coisas excelentes para realizar em seu favor, e também o Senhor quer fazer grandes coisas através de você,
em favor de milhares de vidas. Então deixa Deus te usar, se entregue como foi profetizado também pela Luciana no louvor, deixe-se ser um instrumento nas mãos de Deus, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e ela vai fluir através da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos passar 2014 de joelhos diante de Deus. Não é naquela atitude de estar de joelhos em sacrifício, sofrendo, não. De joelhos significa buscando sempre a face do Senhor no lugar secreto, orando a Deus e pedindo a orientação dEle, pedindo para ouvir a voz dEle antes de qualquer decisão. Amém? Resolvendo os problemas não na força do braço, nem na persuasão humana, nem na ira contra as pessoas e os nossos discípulos, mas resolvemos tudo antes no mundo espiritual, vencendo os nossos inimigos, recebendo de Deus a revelação, a direção, a unção, que vai fazer com que todos os problemas se resolvam pelo poder de Deus. E tudo vai ser mais fácil na nossa vida nesse ano, se nós tivermos essa atitude de priorizarmos o Senhor e darmos a Ele um lugar de primazia na nossa vida, começando o nosso dia em oração, começando o nosso dia em adoração a Deus, em dependência de Deus, na presença dEle, em nome de Jesus. Ele diz que revelará os tesouros escondidos, e esses tesouros serão primeiro os tesouros espirituais, os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da intimidade, das experiências com Deus, mas muitos também terão a bênção do enriquecimento material. Ouça isso, sendo libertos para sempre das dívidas. Você vai ser liberto esse ano para sempre das dívidas. Porque Deus vai circuncidar o seu coração para crer, para ser fiel, para ser largo, generoso para com Deus. E isso vai mudar a sua sorte financeira para todos sempre. Só os que recebem, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Muitos alcançarão para sempre a suficiência financeira e amealharão patrimônios definitivos. Uma casa que vai ser sua, da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos, propriedades, bens, riquezas que serão acrescentadas e não serão tiradas de você nunca mais. 2014 é um ano onde haverá transferência de riquezas para as mãos dos retos, dos fiéis e dos generosos. Quem recebe aí? Quem aqui é reto, fiel e generoso? Dá um aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua prosperidade, pela tua riqueza. Muitos viverão milagres financeiros, para que saibam que o Senhor é Deus e que Ele é Deus de milagres e de sobrenatural. Eu quero te dizer, a tua razão não poderá impedir que os milagres financeiros do Senhor aconteçam. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente limita o Senhor com a nossa razão, dizendo como que o Senhor vai fazer isso. Eu quero te dizer que Deus não precisa de ideia, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de questionamento, Deus só precisa de uma coisa, da sua fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. E Deus vai te dar essa medida de fé para te fazer não só prosperar, como para te fazer enriquecer no que é espiritual e no que é material, de forma abundante e definitiva. Se tem alguém aqui que crê e que recebe, glorifique o nome de Jesus. Uhul! Obrigado, Senhor. O versículo 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Muitos conhecerão o Senhor nesse ano pela revelação da sua intimidade. Tem muita gente que ainda anda nesse processo de conhecer o Senhor, de ouvir falar. Mas nesse ano Deus, Ele galardoará, Ele recompensará muitos
com experiências particulares, pessoais com Ele, experiências sobrenaturais que vão fazer com que muitos passem a conhecer o Senhor de verdade, em espírito e em verdade. Mas também muitos nesse ano conhecerão o Senhor, porque serão salvos por Ele em 2014. Em 2014, haverá abundante salvação, a começar da sua própria casa, a começar da sua própria família. Olha, muitos que vêm sofrendo com a dureza de coração dos seus familiares, com as portas fechadas do coração dos seus familiares, vão ver essas portas se abrindo no sobrenatural, esses corações se quebrantando, as barreiras caindo, Deus dando um novo espírito, Deus dando um novo coração, tirando no sobrenatural o coração de pedra para dar um coração de carne, e estabelecendo assim a redenção, o amor e o temor do Senhor na nossa casa, na nossa vizinhança, no seio dos nossos amigos, em nome de Jesus. Haverá crescimento nas nossas células, haverá multiplicação nas nossas gerações, porque o Senhor acrescentará a muitos daqueles que de antemão são escolhidos dele, em nome de Jesus. 2014 é um ano de abundante salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, e só quem recebe e se alegra com isso, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Nesse ano, queridos, o inimigo vai perder a milhares de milhares. São os celeiros dele que vão ser saqueados esse ano. Não são os de Gideão, não. Versículo 5. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu te cingirei quer dizer, eu vou te revestir. Eu vou te ungir para realizar uma missão. Cingir representa vestir-se para uma viagem, ou para um serviço, ou para uma guerra. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar unção para que você vença todas as coisas. E as suas vitórias façam com que todos, do nascente ao poente do sol, saibam que eu sou o único Deus e que não há outro. Se alguém aqui que crê nessa unção e nessa vitória completa, diga amém, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, e dê um aplauso a Ele. Uhul! Versículo 8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Bem-vindos ao ano da colheita. Esse é um decreto que vem, como eu já disse, de Sião, mas é também um decreto divino confirmado nessa palavra, de forma específica para o ministério El Shaddai e para todos que estão sob a nossa cobertura. É uma ordem divina que parte das mais altas nuvens, que parte acima dos céus, aonde está o trono de Deus, para que as nuvens destilem justiça, ou seja, para que do céu se derrame o seu espírito. É um decreto de salvação. Mas também é um versículo que diz assim, que as nuvens chovam justiça, e que a terra se abre e produza salvação e justiça. Isso representa o que? Colheita. Isso representa não só que o Espírito será derramado e muitas vidas serão salvas, mas que a igreja do Senhor será instrumento da justiça de Deus, para que essa grande colheita regada pelos céus possa ser feita de forma completa e perfeita na terra, em nome de Jesus. É uma grande colheita de bênçãos na sua vida, e é uma grande colheita de vidas as quais o Senhor ama. Quem recebe aí? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus.
É um decreto divino, é uma ordem já dada, não só para que do céu se derrame o Espírito, mas para que na terra seja feita a vontade de Deus. Quem lembra daquela oração chamada Pai Nosso? Que diz assim: seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já é feita nos céus. Queridos, no céu não tem desobediência. Toda desobediência que havia no céu foi expurgada. Então, no céu, tudo acontece de forma perfeita e alinhada com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E assim deve ser aqui na terra. Nós devemos ser instrumentos da justiça de Deus. Nós devemos nos determinarmos a cumprir a vontade de Deus, porque se nós fizermos a vontade de Deus, o Senhor fará se cumprir a nossa vontade também. Amém? Então, esse ponto aqui, ele é vital no entendimento dessa palavra. Há um decreto de céus abertos sobre a nossa cabeça. Não só para que do céu venha a salvação, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa região, a nossa cidade, a nossa nação, mas para que na terra muitos entendam a justiça do reino e se transformem em Círios. Em Círios. Ciro aqui não é uma pessoa. Ciro aqui é uma postura espiritual. Ciro aqui é alguém levantado por Deus, é alguém transformado por Deus em um instrumento da vontade divina, que é consequentemente ungido, que é amado, que é recompensado por se prestar a ser esse instrumento nas mãos de Deus. Assim Deus fará conosco. Assim Deus fará com cada um que está aqui nessa manhã, eu creio nisso. Assim Deus fará com cada um que faz parte do Ministério El Shaddai, que faz parte daqueles que o Senhor colocou debaixo da nossa cobertura. Quem é Ciro, para que você entenda essa palavra e não se deixe roubar pela ideia de que Ciro é alguém do passado? O que Ciro tem a ver comigo? Quem é Ciro? Ciro é um rei da Pérsia que em 539 a.C. foi levantado por Deus para conquistar a Babilônia e libertar de lá o povo judeu que estava em cativeiro. Ou seja, ele era um gentil, ele não era alguém do povo de Israel. Ou seja, ele era como se fosse uma pessoa que vivesse no mundo hoje, nos dias de hoje. Mas Deus tomou a vida daquele homem e Deus o levantou para transformá-lo num libertador. É isso que Deus quer fazer conosco, queridos. Deus não quer só nos libertar, Ele quer fazer de nós instrumentos de libertação para a nossa casa, para a nossa gente, para o nosso povo, para a nossa geração. Por quê? Porque tem um povo muito grande que pertence a Deus, ainda cativo na Babilônia do pecado. Você consegue compreender isso? E o que o Senhor diz de Ciro? Eu vou te passar uma tarefa para você entender tudo que Deus fala de Ciro. Nessa semana você vai estudar, ler, reler, meditar em Isaías, do capítulo 44 ao 48. Amém? E lá Deus vai falar bastante com você e Deus vai ampliar a revelação dessa palavra para você, porque não só Deus fala comigo, mas Ele fala com você também. Esse ano a relação vai ser muito particular, porque todos já estão maduros e todos já têm bastante condição de ouvir a voz de Deus e de ter a sua intimidade com Deus. Então medite em Isaías de 44 a 48 e foque depois nesse Isaías 45, a partir do versículo 1, onde o Senhor diz o que de Ciro? Ele é meu ungido. Ele é meu enviado. Ele é uma figura de Cristo, o Messias que haveria de vir. Amém? Quando Deus levanta aqui Ciro, Ciro é um prenúncio de Jesus, que viria para libertar a humanidade do pecado. Aqui Ciro está sendo usado, como foi usado Moisés, como um libertador, para libertar o povo do cativeiro da Babilônia. Moisés foi usado para libertar o povo do cativeiro do Egito. Ciro foi usado por Deus, um homem de fora. Não vou dizer um ímpio, porque ele não era um ímpio, ele era simplesmente alguém que não conhecia o Senhor. Tanto é que o Senhor usa
essa frase e repete muitas vezes: ainda que não me conheças, ainda que não me conheças, eu vou te usar. Sabe por quê? Porque esse é um ano de nós entendermos e nos convencermos definitivamente da soberania de Deus. E de nós sabermos que a nosso favor, por causa do grande amor que Deus tem por nós, Ele vai usar até o ímpio, até o que não conhece a Deus, para te favorecer, para te libertar, para te ajudar, para te curar, para te socorrer, para te abrir portas, para te abençoar. Só quem recebe aí, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Então, esse é um ano onde Deus vai enviar pessoas em teu socorro. Amém? E a palavra ungido é o mesmo que Messias e é o mesmo que Cristo. Amém? Então quem é Ciro? Em Isaías 45:1, Ciro é ungido do Senhor. Ciro é alguém escolhido, levantado e capacitado por Deus, pelo Espírito de Deus, para cumprir a vontade de Deus, libertar os cativos da Babilônia, libertar o povo judeu que estava em cativeiro. Amém? Em Isaías 48:14, o Senhor diz que Ele amou a Ciro, que ele é um homem amado. E eu disse já no começo dessa palavra que tudo que o Senhor está dizendo de Ciro aqui, Ele está falando de você. Então entenda que você é uma pessoa amada por Deus. E simplesmente porque o Senhor te ama, 2014 vai ser uma grande bênção na sua vida. O amor de Deus operará em todas as dimensões, fluirá na sua direção, para que o seu ano seja um ano maravilhoso, um ano abençoadíssimo, e um ano onde você será como nunca foi antes, uma grande bênção em nome de Jesus. Quem recebe? Quem recebe? Olha o que diz o versículo: o Senhor amou a Ciro e ele executará a sua vontade contra a Babilônia. Veja que existe esse quesito. O quesito é: Deus ungirá, Deus amará, Deus respaldará aqueles que estiverem determinados a realizar a vontade de Deus. Amém? Aqueles que estiverem comprometidos com a visão de Deus. Isaías 44:28 também diz: Ciro é o meu pastor. Preste atenção nisso. Um homem de fora, um homem gentil, um homem que não vivia por fé, um homem que não conhecia o Senhor. Ele é chamado de o meu pastor. Porque tem gente que ficou com essa ideia fixa de que ser pastor é ser aquele homem que todo domingo tem que estar no altar. Mas eu quero te dizer, você é o pastor ungido de Deus para a sua família. Você é o sacerdote da sua casa. É através de você que Deus vai salvar a tua casa, a tua família, os teus descendentes. É através do teu posicionamento com Deus, da tua busca, da tua aliança com Deus, que Deus vai apacentar a tua família, que Deus vai apacentar a tua geração. Você será um pastor no teu ambiente de trabalho. Você vai orientar as pessoas, você vai consolá-las, você vai libertá-las. Você vai ser o pastor dos seus 12. Você vai ser o pastor da sua célula. Você vai ser o pastor da sua geração. Você vai ser o pastor de uma multidão. Porque ser pastor não quer dizer ser sacerdote. Ser pastor quer dizer aquele que usa da unção de Deus, dos dons de Deus, do manto que te cobre, o manto apostólico, para apacentar o mundo, para direcionar o mundo de volta para Deus. Amém? Então, Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, ou seja, ele vai executar a minha vontade, ele vai ser instrumento da minha justiça. A justiça é o cumprimento da vontade de Deus. Amém? Ciro é alguém amado por Deus, por estar determinado a cumprir a vontade do Senhor, ou seja, por se prestar a ser um instrumento da justiça divina. Esse é o nosso chamado, como amados, como ungidos do Senhor, como pastores levantados para guiar e para apacentar uma geração. Amém? Nós podemos mudar esse mundo que está aí perdido, que está exausto e aflito, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não conhecem o amor de Deus, a paz de Deus, a sabedoria de Deus, mas nós conhecemos. Então nós poderemos oferecer isso a eles. Nós poderemos libertá-los da cegueira,
da prisão em que as pessoas vivem nas trevas do pecado, da morte, das mãos do maligno, e nós podemos apacentar, guiar essa geração de volta para Deus. Essa é uma geração presa na Babilônia da alienação. Querido, tem muita gente alienada, tem muita gente que vive uma vida totalmente fútil, uma vida de verdadeira embriaguez espiritual, uma vida de distorção total de valores. Os valores são todos invertidos no mundo, e uma vida de idolatria pessoal, ou seja, são aquelas pessoas que vivem uma vida absolutamente individualista, egoísta, materialista, onde o seu verdadeiro Deus é o seu ego, são adoradores do próprio umbigo. Isso é um cativeiro. São pessoas que só vivem para fazer a sua própria vontade. Isso é uma prisão. Mas em 2014, o Senhor desatará o ministério de muitos aqui, que tem um grande potencial, mas que ainda estão também retidos numa Babilônia interior. Tem muita gente aqui que não sabe o potencial que tem, que não sabe quem é no reino de Deus e quem é nas mãos de Deus. Mas nesse ano, Deus vai revelar a sua verdadeira identidade espiritual. E você vai ser como Ciro, o amado, o ungido, o enviado do Senhor para libertar multidões da Babilônia. Quem recebe? Dá um aplauso aí bem forte, bem poderoso, de agradecimento ao Senhor Jesus. Uhul! Os versículos de 9 a 12 dizem assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre todos os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? O barro pode dar ordens ao oleiro, o barro pode dizer como ele deve ser feito? O homem pode dar ordens a Deus, de como Deus deve fazer as coisas? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos, de estrelas, de anjos, de homens e até de animais. O Senhor já deu as suas ordens. Tudo já foi estabelecido por Ele e nada será diferente daquilo que a soberania de Deus determinou. Por isso nós estamos seguros. Amém? E eu quero dizer que esse ano de 2014 é um ano de nós pararmos de contender com o Senhor. É um ano de nós reconhecermos a sabedoria de Deus e a soberania dEle. Não discutindo as ordens de Deus, mas obedecendo a elas. Porque isso será o melhor para nós. Amém? Queridos, nós não podemos contender com Deus. Nós não podemos rejeitar a sua vontade para nós. E nós às vezes, quando é que nós contendemos com Deus? Você pode estar perguntando. Quando nós simplesmente não obedecemos. Quando nós não nos entregamos totalmente a Ele. Quando nós não praticamos a sua palavra. Quando nós não nos entregamos à visão do seu reino. Nós temos um chamado para sermos santos. E se eu dou lugar ao pecado na minha vida, eu estou contendendo com Deus, eu estou desobedecendo a ordem divina. Se eu tenho um chamado para ser uma bênção, para ganhar vidas, para fazer discípulos, e eu adio isso, eu prorrogo isso, eu me faço indiferente, eu não me disponho, eu não me deixo usar por Deus, eu estou contendendo com Deus, eu estou pondo em dúvida as ordens do Altíssimo. Mas eu quero te dizer que você se entregar à justiça de Deus, à vontade do Senhor para a sua vida, é o melhor. E é só essa entrega total ao cumprimento da vontade de Deus que vai, de fato, nos fazer felizes e completos.
nos entregarmos a Deus e ao cumprimento da sua vontade, é a única atitude que nos fará realmente felizes e completos. Então não perca tempo. Tome a decisão hoje, dizer: Senhor, eu vou me entregar, vou me lançar nas tuas mãos, vou ouvir a voz do teu Espírito, vou buscar a sua face, vou obedecer a sua palavra, vou praticar os teus mandamentos, vou me comprometer com a visão de ser teu ungido, teu servo, teu instrumento, para que outros sejam salvos. E você vai ver, isso aí vai elevar a tua vida a um outro nível. Isso aí vai trazer sobre a sua vida uma grande recompensa. Amém? Olha o que o Senhor diz no versículo 13. Ele diz assim: eu, na minha justiça, levantei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Preste atenção numa coisa. Quando nós nos comprometemos em fazer a vontade de Deus, que é amar e libertar a outros, nossos caminhos são endireitados, a nossa vida é restaurada. Então, quando você se entrega a Deus, quando você se compromete com o plano de Deus para a sua vida, automaticamente um dos processos do Senhor é restaurar a sua vida, é por você em perfeita condição espiritual, emocional e também material. Por quê? Porque para nós servirmos a Deus, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. O exército de Deus não é um exército de esfarrapados, de doentes, de paralíticos. Não é um exército de Branca Leone. Não sei quem conhece esse filme, essa história. O exército de Deus é um exército que Ele mesmo restaura, que Ele prepara, que Ele equipa para a vitória. Amém? E você faz parte desse exército. Você foi chamado para esse exército. Então se comprometa em ser instrumento nas mãos de Deus. Se comprometa a servir a Deus nesse ano de 2014. Por quê? Porque uma das recompensas será a restauração da sua vida. À medida em que você caminhar na direção de realizar a vontade de Deus, Deus vai estar realizando suas vontades. Deus vai estar te dando uma alma ajustada, uma alma saudável, uma família que te faça completo, uma vida financeira liberta, uma vida financeira suficiente, realização profissional, autoestima, amor próprio, consciência de que você é precioso, consciência de que Deus é com você. E dessa forma, a sua vida vai refletir a glória de Deus. Amém? E ele diz que o Senhor endireitaria os caminhos de Ciro, ou seja, o Senhor nesse processo onde Ciro foi usado por ele, também abençoou a vida de Ciro, também fez coisas na vida de Ciro, restaurando a vida dele, como também diz de Ciro: ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes. Então preste atenção, isso aqui é uma exortação para que nós valorizemos a nossa chamada em Cristo, para que nós não negociemos a nossa chamada nem a unção que o Senhor nos deu. Amém? Nós não podemos negociar o nosso chamado desprezando o fato de sermos chamados de líderes, chamados de ungidos. Por quê? Porque muitos fazem isso trocando o seu chamado, a sua unção, por trabalho, por busca por status, por dinheiro. E outros negociam a sua unção, se tornando mercadores da bênção. A gente precisa tomar cuidado, porque a bênção de Deus que nós ministramos como sacerdotes é para todos. Os que nos amam e os que não nos amam, os que nos honram e os que não nos honram, os que primiciam e os que não primiciam na nossa vida. Amém? Então, não nos tornemos venais e também não estejamos vendendo a bênção de Deus. A bênção de Deus não é para ser vendida, a bênção de Deus é para ser dada. O que de graça recebestes, de graça dai. Amém? Então, cuidado, para você não se vender aos seus discípulos, emocionalmente ou materialmente. Às vezes eu vejo que a relação entre líder e discípulo se torna meio doentia. Fica uma coisa meio emocional. Deixa de ser espiritual e se torna emocional. O discipulador fica se alimentando dos elogios do discípulo, ou da mordomia que o discípulo oferece. Ou então, o discipulador só honra aquele que primicia, não
cuida, não ama, não atende, não traz para perto, o que ainda não entendeu esse conceito, isso está completamente errado. Porque a única motivação correta para a gente fazer as coisas não é fama, não é status, não é dinheiro. É o amor a Jesus e o amor às vidas que Ele confiou nas nossas mãos. Pode dar um aplauso ao Senhor. Você será extremamente abençoado e recompensado se a motivação do seu coração for agradar a Jesus. Sempre, querido. Sempre. Em tudo que eu faço, eu sei que eu tenho as minhas falhas. Eu sei que eu tenho as minhas limitações. Que eu sou homem. Mas Deus sabe de uma coisa, que no meu coração, lá no fundo, um lugar onde só Ele entra, só Ele conhece, a minha vontade sincera é de agradar o Senhor, de fazer o bem a todos que estão ao meu redor. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que quem está do meu lado cresça junto comigo, seja abençoado tal e qual eu sou. É verdade. Então, nós precisamos ser assim. E nos prestarmos a fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque, olha o que diz no versículo 14. Presta atenção na grandeza da promessa desse ano. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Preste atenção nisso. Os que forem nesse ano achados realizando a vontade de Deus, comprometidos com a vontade de Deus, serão cumulados de riqueza, de honra e de autoridade sobre muitos. E não só sobre muitos, mas sobre muitos importantes. São os sabeus, homens de grande estatura, que reconhecerão na tua vida a unção do Todo-Poderoso. São pessoas, do ponto de vista secular, mais importantes do que nós, mais prósperas, mais ricas do que nós, mas vão reconhecer em nós a figura de Cristo, a autoridade de Deus. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. E esse é o motivo de nós não negociarmos a nossa unção. Sabe por quê? Porque a unção agrega valor às nossas vidas. E a quem é que Deus dá a unção? A quem usa a unção de forma correta. A unção não é dada para opulência, a unção não é dada para exercício de persuasão, a unção não é dada para propósitos particulares e pessoais. A unção é dada para libertar os cativos, para curar os quebrantados, para consolar os que estão abatidos e entristecidos. Amém? Então, se você quer mais unção, e Deus vai derramar bastante esse ano, abundante unção sobre cada um que a desejar, use essa unção que Deus te deu, direcionando essa unção às vidas dos que estão quebrantados. E comece fazendo isso, orando por salvação de vidas, orando pelos que estão abatidos, cativos, quebrantados, sofrendo. Peça a Deus que, da mesma forma como Deus te salvou, te libertou, te consolou, Ele faça isso com a tua família, Ele faça isso com os teus vizinhos, Ele faça isso com os teus colegas de trabalho. Porque só tem um jeito de fazer uma grande colheita espiritual, uma grande colheita de vidas para Deus. É plantando a semente da oração, é plantando a semente da palavra e do testemunho. Então comece a fazer isso. Comece a fazer isso, porque essa é uma atitude que agrada a Deus. No versículo 16, nós já estamos terminando. Diz assim: envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles cairão a uma em ignomínia, os que fabricam ídolos. É uma exortação contra a idolatria.
Nós devemos renunciar a toda forma de idolatria espiritual, emocional e material. Muitos ainda não frutificaram, porque valores como dinheiro, trabalho, status, razão, ou seja, sabedoria humana e família, estão acima da vontade de Deus em suas vidas. Mas neste ano, em 2014, os céus destilarão salvação. E na terra, o Senhor fará prevalecer a sua justiça em cada vida, em cada família e em cada ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai mover céus e terra para te dar o entendimento perfeito de qual é a vontade dEle, a convicção de que isso é a justiça e a capacitação espiritual, a unção, para que você realize a vontade de Deus e seja um instrumento perfeito nas mãos dEle, para o seu próprio bem, porque isso vai trazer sobre a sua vida toda esta promessa, todas estas bênçãos virão e se derramarão sobre você e sobre a sua casa e sobre aqueles que estiverem ao seu redor. No versículo 17 o Senhor diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Israel aqui tipifica os que são tementes e fiéis ao Senhor. Estes não serão envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Amém? Quando nós somos pessoas fiéis a Deus, aliançadas a Deus, nós não sofreremos vergonha, nós não entraremos em confusão, nós teremos a proteção, a segurança, a provisão e a vitória do Senhor determinada sobre as nossas vidas, não só na vida aqui terrena, mas Ele diz até a eternidade, Israel será respaldado por mim, em nome de Jesus. Então que assim seja com a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe dessa maneira, com essa capacidade de ser fiel, de ser comprometido e aliançado com Deus em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. E no versículo 18 o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ouça o que eu vou te dizer agora para a gente finalizar com chave de ouro essa ministração tão maravilhosa, vinda do coração do Pai para nós, Igreja El Shaddai. Deus não te criou, nem criou a terra para ser um caos. Nós somos instrumentos da vontade divina para que esse caos que está no mundo seja transformado em algo bom, em algo perfeito, segundo a justiça de Deus. E eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai nesse ano de 2014 organizar todo o caos na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida profissional e ministerial, em nome de Jesus. Deus vai trazer sobre você o poder do Espírito Santo, que vai organizar todas as coisas, que vai ajustar todas as coisas conforme a vontade perfeita do Senhor. Então que todo o caos seja transformado em todas as áreas da sua vida e que a sua vida em 2014 resplandeça a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe? Feliz 2014, o ano da maior e da melhor colheita de Deus através da sua vida. Uhul! Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo. Vamos repetir o versículo 8. Que devemos memorizar, repetir durante todo esse ano. Diga comigo: destilai, ó céus,
e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o ensaio. Mas agora você vai fazer isso com toda ímpeto, com toda alegria, com toda autoridade, porque é o Senhor usando a sua boca para dar ordens ao mundo espiritual, para dar ordens ao céu e à terra. Amém? Diga comigo: destilai os céus, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça, em nome de Jesus. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor e um grito de vitória! Uhul! Glória a Deus! Diga comigo: em 2014 eu serei um instrumento perfeito da justiça divina, em nome de Jesus. Eu farei tudo quanto o Senhor determinou como propósito genuíno para a minha vida, desde os tempos eternos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te amo.